Oi! Olá, 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 boa noite! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aê! Boa noite! Como é que vocês estão? Ai, gente, obrigada pelo raid já, obrigada pelos subs. Ai, vocês são os amores! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu vou pedir desculpa hoje que não vai ter. A Mikasa não vai poder ter o cantinho dela na tela hoje, porque ela estava encapetada, então ela foi expulsa do recinto antes que ela desligue o computador no meio da live, né? E deixa eu apresentar, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê! A Lau está aqui pra me ajudar a fazer a mediação do chat. E obrigado pelo sub, gente. Ahn, e eu queria. Hoje a gente tem. Hoje o tema da live vai ser finalização, né? A gente vai abrir perguntas um pouquinho mais pro final. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de filosofias, ética de trabalho. Vou mostrar uns exemplos para vocês. E aí, quando a gente começar a parte da demonstração, a gente abre perguntas e respostas. Mas, antes da gente começar a falar sobre finalização, eu queria pedir para vocês para eu dar um espacinho para fazer uma tangentezinha aqui. Pro pessoal que acompanha no Twitter, eu acho que vocês devem ter visto. Ai, obrigada pelo sub! Que tava rolando um papo sobre ética em arte, responsabilidade de artista e uma treta toda sobre essa. Pois é, o pessoal, acho que o pessoal tá vendo, tem muita gente que tá vendo a thread só agora. E eu queria trocar uma ideia com vocês antes da gente começar, pra gente não. Pra amarrar algumas pontas sobre essa thread, tá? Obrigado pelo sub. Uma das coisas que eu queria falar com vocês é o seguinte, ó. Eu tenho a sensação que a gente tem uma. Vê se isso aqui faz sentido. Isso é mais uma sensação, isso é mais um pensamento solto meu que qualquer coisa. Mas você sabe essa coisa que a gente tá sempre tentando fazer o tempo da gente render? Em algum lugar convenceram a gente que a gente tem que estar monetizando todo o tempo que tá acordado. Você tá acordado? Você devia estar praticando, você devia estar ficando melhor, você devia estar puxando arte, você devia estar rendendo, aprendendo alguma coisa. Você sabe, existe uma obrigação de que você faça render todo o tempo que você está acordado. Eu, inclusive, descobri que esse fenômeno ele tem um nome. Ele chama custo de oportunidade. E ele não é estudado em macroeconômica, mas sim em microeconômica, né? Que é essa coisa do pessoal, do indivíduo. E por causa disso, eu acho que a gente tem colocado uma obrigação no entretenimento de sempre ser educativo. Você não tem o direito de sentar e descansar. Você não tem o direito de sentar e só consumir entretenimento porque é entretenimento. Então a gente fica com essa coisa de tipo, o entretenimento que eu consumo tem que ser o melhor, porque enquanto eu estou aqui me divertindo, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou virando uma pessoa melhor. E isso causa uma obrigação no que era para ser entretenimento, né? De ter um aspecto educativo, ter um aspecto até moralista, né? E, cara, nada disso era para ser verdade. Não é para você monetizar todo o tempo que você tá acordado, não é para convencerem a gente de que a gente não pode descansar, não é para convencerem a gente que a gente tem que estar sendo produtivo todo o tempo que a gente tá acordado. A gente tem o direito de sentar e descansar. A gente tem o direito de sentar e não fazer nada, de só existir, por menor tempo que seja. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu vejo essa obrigação e até um pouco de postura que a gente tem, né? A arte que eu consumo é melhor do que a arte que você consome. Porque a pessoa tá mostrando um ideal melhor, porque tá. E, gente, se a gente ficar se colocando essas barreiras, a gente vai ter uma. Se a gente ficar se colocando essas barreiras pra gente, que a gente é artista aqui no cotidiano, a gente é artista, sabe, no mundo real. Não nesse mundo idealizado, onde todo mundo tem dinheiro e tempo infinito pra fazer uma obra perfeita.
A gente tá aqui no cotidiano, a gente precisa construir significado, a gente precisa construir tema, a gente precisa desenvolver simbologia e não adianta, não tem como vocês preverem todos os resultados. É o que eu tava comentando na thread ali. Você não tem como controlar todas as interpretações que tem da sua obra. Então, se a gente não se der espaço pra gente cometer esses erros, pra gente fazer essa arte que é menos do que o ideal, se a gente ficar com essa cobrança, tanto por gente quanto pra cima dos outros, a gente tá tornando uma coisa que já é difícil, mais difícil ainda. Então, eu não quero que vocês percam de vista que arte é pra ser uma coisa divertida. A arte é pra ser uma coisa exploratória. Se ela for só uma coisa meio bagunçada, fiz um trem porque era divertido, tá tudo bem, sabe? E eu acho que a gente tem que falar e tratar também a arte das outras pessoas do mesmo jeito. A gente tem que dar essa mesma empatia pros outros, certo? Então, vamos ter um pouquinho mais... Vamos ter um pouquinho mais de espaço, acho que a palavra correta acho que seria compaixão, sabe? Vamos ter mais um pouquinho de paciência, de espaço para a gente consumir coisas inesperadas e coisas que não são perfeitas. Que esse espaço que a gente criar para a gente consumir essas coisas que não são moralmente intocáveis, vai ser o mesmo espaço que a gente vai usar para criar depois. Vai ser a mesma energia que a gente vai poder usar para talvez fazer a melhor arte que a gente jamais vai fazer. A gente precisa desse espaço. Certo? Bora! Então, primeiro filosofia entregue, né? Vamos falar sobre finalização? Então, galera, finalização tem sido um tópico que está sendo muito recorrente nas mentorias, né? Ih, olha só a Hype Train! Obrigada, gente! A gente tem discutido muito o lance da finalização nas mentorias e em algumas conversas pessoais que eu tenho tido com colegas artistas, né? E aqui vai cair um pouco... Você vai ver que no final tudo isso aqui vai virar um grande emaranhado de o problema é mídia social. Meu Deus, obrigada pelo hate, Mickey. Bem-vinda, obrigada demais. Obrigado. Então, finalização é uma coisa que tem sido... Ela é complicada. Por que ela é complicada? Porque a gente vive em tempos de mídia social. O que isso significa? Isso significa que as pessoas têm uma ansiedade de postar logo. Existe essa coisa de que uma arte ela vai ficar pronta do início ao fim em 6, 8 horas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Inclusive, eu não coloquei ainda aqueles scripts bonitinhos para poder recomendar as pessoas. Eu tenho que colocar, né? Eu fiz recentemente o workshop do Bragato, que o Bragato também faz stream. Eu quero muito... Se você puder linkar ele pra nós aí, Zi, por favor. O Bragato também faz stream. Eu fiz o workshop dele e ele me deu muita coisa pra gente pensar, né? Uma das coisas que foi fantástico de ver no workshop do Bragato é o seguinte. O Bragato trabalha mais com concept do que com ilustração. A minha praia é muito mais ilustração do que concept, né? E uma das coisas que ele falou foi que um concept dele leva muito tempo pra ficar pronto também. Ele chega a levar mais de um mês em um concept só. E eu tenho a sensação... Obrigado pelo sub. Eu tenho a sensação que muita gente que quer fazer concept tá sobre a ilusão de que concept é um trabalho mais rápido do que um trabalho de ilustração. A diferença é que o concept, né, em vez de você ficar um mês polindo a mesma peça, o concept você vai passar esse um mês fazendo revisões e explorando a mesma ideia de jeitos diferentes. Então você produz mais imagens, mas até o concept ser aprovado é uma jornada. E isso foi uma informação que para mim foi excelente, porque ela contextualizou e ela fez muito mais sentido na posição de artista. Grande parte da minha jornada artística, a primeira vez que eu tive mentor, a primeira vez que eu fiz um curso que foi realmente bom, que realmente impactou a minha arte,
Uma das primeiras grandes lições que eu aprendi lá é vai mais devagar. A gente tem o hábito de correr, a gente tem o hábito de querer tudo o mais rápido possível. E eu honestamente acho que mídia social complicou ainda mais esse quadro, essa situação. A gente quer postar com frequência, a gente quer postar a cada 2, 3 dias. E não dá, gente. Se uma ilustração finalizada vai levar 60, 80, 100 horas para ficar pronto, não tem como você postar a cada 2, 3 dias. Não é assim que funciona. E se vocês querem aprender o processo, tá, de finalizar uma ilustração, vocês precisam aprender como que se gasta essas 60, 80, 100 horas numa peça só. É muito menos correr, é muito mais polimento, sabe? Vocês conhecem ponto de cruz? Ponto de cruz é um tipo de bordado que você vai fazer o bordado ponto a ponto, né? Você vai fazendo várias cruzinhas até formar a imagem. Tem um aspecto de finalizar a imagem que ela é bordado. Ela é você sentar ali e fazer todos os pontinhos, saca? A Mark está comentando do ponto de vista do empregador. O concept artist é empregado por tempo. Ele é. Vocês vão pegar trabalhos de concept artists que o trabalho é muito mais rápido. Que você vai entregar coisa no final do dia e tá pronto. Mas você também vai pegar coisa que o pessoal vai levar um mês. Esse mês é um mês de revisão. Você entrega todo dia e no dia seguinte você acorda, tem notas e você expande em cima daquilo e você, sabe? Então, esses trabalhos que você vai levar um mês são os trabalhos que são os mais bem pagos, porque eles vão te pagar um mês pago em horas. Mas é o mesmo trabalho que vai te pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares numa ilustração, porque eles querem que você chegue naquele nível de polimento. Então, eu acho que é a mesma coisa, sabe? Essencialmente. Você só está fazendo partes diferentes do processo, né? A diferença entre ilustração e concept é que o concept é uma peça que você produz que é parte do workflow. O concept artist cria uma coisa que outros artistas vão criar em cima depois. Se você estiver fazendo um personagem para um videogame, por exemplo, o concept art cria o personagem Ele cria o personagem que vai ser modelado depois, que vai ser animado depois, né? Então, o concept art é parte do workflow. A ilustração, ela é parte do produto finalizado. Então, quando você está fazendo uma ilustração, a sua ilustração vai ser a capa do jogo. Ninguém está dependendo do ilustrador terminar a ilustração para produzir alguma coisa. O que o ilustrador produz é o produto final. Então, a gente vai fazer as imagens de divulgação, a gente vai fazer os splash screens para ajudar a vender o personagem, a gente vai fazer a capa do jogo. Então, a diferença entre as duas posições é onde que a gente entra no processo. A ilustração finalizada, ela é um produto por si só. O concept artist é parte do processo de produção de uma peça de mídia. Essa é basicamente a única diferença, certo? Então, o que a gente precisa aprender a fazer é o seguinte: se vocês querem realmente mexer com ilustração, a gente precisa aprender esse processo meio bordado. A gente precisa aprender a gastar o tempo que a ilustração precisa que você gaste com ela. E isso vai envolver você encarar algumas realidades que elas são desconfortáveis, mas elas são importantes. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. E deixa eu abrir elas aqui direitinho, antes de eu fazer bagunça. Porque é o seguinte, ó. Algumas das coisas que eu quero apontar para vocês é o seguinte. Quando você vai fazer algumas ilustrações com alguns acabamentos específicos... Deixa eu trocar de câmera aqui rapidinho. Nice. Quando a gente for fazer, tá? Alguns acabamentos específicos, tipo isso aqui, ó. Existe uma parte dessa imagem que ela não tá 100% polida. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, a gente consegue ver algumas coisas que são mais pinceladas, que ela tem um pouco mais de textura. Mas vocês reparam como é que as bordas estão no lugar, como é que os shapes estão desenhados. Olha que imagem fantástica, olha esse material, olha o bordado da armadura, tá vendo? Vocês conseguem fazer esse tipo de detalhe, só que leva tempo. Se tempo é o que leva, tempo é o que a gente precisa usar pra gente chegar nesse nível de acabamento, né?
Então, o que acontece é que, às vezes, quando você está fazendo imagem nesse tipo de acabamento aqui, vocês vão precisar encarar algumas coisas que não são as mais confortáveis. Como, por exemplo, talvez não dê para pintar tudo numa camada só. Talvez você realmente precise pegar e organizar isso aqui para ele ficar cada coisa na sua camada, para você conseguir pintar, por exemplo, a atmosfera. Então você vai ter que ou já construir a imagem para ela estar nas camadas corretamente, ou você vai ter que fazer o esboço e aí recortar e pintar em cada uma das camadas. Aqui, para você chegar nesse nível de acabamento, o processo da imagem vai começar a importar bem mais do que no sketch. Tem acabamentos, tem efeitos que vocês só vão conseguir se a sua imagem, o arquivo da sua imagem, estiver bem estruturado. E aqui começa a fazer mais sentido. Se você tem que estruturar o arquivo, se você passar pelo processo inteiro, você fizer o thumbnail, você fizer o sketch, você fazer o sketch de cor, quando você passar para o arquivo que vai ser o final, você já tem na sua cabeça uma estrutura muito melhor do que você vai precisar fazer com esse arquivo para essa imagem chegar no final que ela precisa chegar. Então não adianta correr com a imagem. Não adianta a gente correr com o processo. Pular etapas no final vai ser uma coisa muito ruim pra gente, saca? Porque imagina só que você fez tudo isso aqui e aí você descobre que não, eu precisava disso aqui tudo em camadas. E agora você vai ter que sentar e recortar. E vai dar esse problema todo, certo? Então não pule etapas. Faça o planejamento da sua imagem para você poder já ir construindo o seu arquivo de forma que ele vai servir ao seu resultado final e não o contrário, tá? Porque isso aqui vai ser muito mais fácil de você fazer se você tiver, por exemplo, a mão e o braço separado num layer, e aí você tem a parte do ombro num layer, e atrás disso você tem a cabeça, para você poder fazer as diferenças de atmosfera, para você poder fazer os efeitos, o blur em regiões selecionadas, tá vendo? Essa imagem é fantástica. Depois eu vou jogar a URL de todas essas imagens lá no Discord pra gente, tá? Olha só. Outra coisa que eu quero martelar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Quando eu estiver falando de finalização, eu nem sempre tô falando da gente chegar e lamber a imagem inteira, não, tá? Às vezes vai passar essa sensação, mas não é o que eu quero que vocês tirem dessa aula, dessa sessão aqui, tá? Eu quero... Peraí. Peraí. Olha quem que chegou aqui, ó. Ó, peraí. Vocês estão me ouvindo ainda ou o gato já fez bagunça? É... Olha só. Então, eu quero que vocês olhem uma imagem que nem essa, e eu quero que vocês prestem atenção que o que a gente tá levando em consideração aqui é a limpeza dos shapes. Você está vendo que nem tudo precisa ficar super definido? Repara como é que a gente tem uma parte aqui, ó, que isso aqui é textura. Isso aqui é trabalho de pincelada, tá vendo? Nem tudo isso aqui precisa estar super aerografado, as pinceladas todas aparentes, as pinceladas todas, desculpa, disfarçadas. A diferença entre uma imagem que parece um sketch e uma imagem que parece finalizada é que a imagem finalizada, ela tem os shapes no lugar. Nenhum desses shapes está vacilando, certo? Nenhum desses shapes está ambíguo. A palavra-chave é essa. Nenhum desses shapes está ambíguo. Todos eles estão óbvios. Eles sabem exatamente o que eles estão modelando. Eles sabem exatamente o que eles representam dentro da imagem. E aí você consegue deixar o trabalho de pincelada, você consegue deixar as bordas mais macias. Mas repara, por exemplo, na alça da bateria que está atrás da cadeira dele aqui, ó. Olha como é que isso aqui está extremamente bem desenhado. Não está carregado de detalhe, mas ele está extremamente bem definido. A gente sabe exatamente o que isso aqui significa, certo? O pessoal não consegue ver teu cursor. Não tá aparecendo o cursor? Ah! Não. Aí me ferra, né? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Embaixo da perna dele, perto da mão ali, ó, a alça da bateria. É daquilo ali que eu tô O cursor falando. é bem pequenininho, né? É, o cursor tá pequenininho porque 4K, desculpa, gente. Ah, pera aí, gente, que eu tô com um gato muito ligadaço aqui, ó. Vocês não estão entendendo. Pera aí. Pra vocês terem uma ideia, a Micassa desligou o áudio na mentoria de domingo. Capetinha. Você vai ficar bem? Vai ficar tranquilo. Voz do além é foda. Bora. Então,
Aham. Eu não tenho como dar highlight no meu cursor nesse momento, mas a gente separa isso pra próxima. Eu vou pegar um arquivo de cursor maior. Eu vou fazer ficar mais óbvio do que eu tô falando. Bora! Deixa eu dar uma olhada em mais um aqui. Esse aqui é outro tipo de finalização. Essa aqui não é sobre a gente ter tudo texturizadinho, tudo pincelado, né? Olha como é que essa imagem ela é muito mais sobre os pincéis macios. Olha como é que ela é sobre essa renderização que você não vê marca de pincelada. Mas repara, olha, os shapes estão todos no lugar do mesmo jeito. Nenhum desses shapes está ambíguo. Repara como é que os shapes do cabelo, por exemplo, eles estão extremamente bem colocados para fazer a modelagem do cabelo. De novo, muito dessa treta aqui, muita dessa coisa de o que faz a imagem parecer finalizada, são esses shapes estarem limpinhos, certo? A gente precisa saber, é do Raiko, sim. A gente precisa saber exatamente aonde estão, o que esse shape significa. Ele é sombra do quê? Ele é modelagem do quê? Ele é volume do quê? O que eu estou representando com esses shapes? Quanto mais você faz esses shapes intencionais, mais fácil essa imagem vai ler como uma imagem do jeito que você quer e como uma imagem finalizada. Certo? Essa ilustração é muito bonita, né? Eu gosto demais dela. Aqui, mais uma, tá? De novo, eu tô fazendo o ping-pong entre as imagens que são lisinhas e as imagens que são mais pinceladas. Repara como é que nada nessa imagem precisa ser super polido. Nada dela tá excessivamente detalhado. Mas você consegue passar toda a sensação. Olha a grama entre as pedrinhas do chão. As pedrinhas do chão são algumas pinceladas. Elas não precisam estar... Não entraram ali e fizeram um volume de todas as pedrinhas. Tá vendo? Ele tá só definindo que, olha, aqui é um chão, tem pedra, tem grama. As folhinhas, elas são um pouco mais definidas, tá vendo? Mas à medida que a gente faz essa brincadeira de ir e vir nos shapes, olha como é que fica extremamente bem definido. Olha a profundidade desse cenário, galera. Repara que a cidadezinha lá no fundo são algumas pinceladinhas quadradas. Mas elas são pinceladas extremamente bem escolhidas. Esses shapes são exatamente o que eles precisam ser. O shape, inclusive, passa a perspectiva da cidade lá no fundo. Então, se você tiver cuidado com essas pinceladas que você está fazendo, você não precisa super explicar nada. Você não precisa entrar ali e ficar tentando desenhar detalhezinho do telhado do negócio que está quase no horizonte. Tá vendo? É só um shape, é só um quadradinho vermelho. E ele já começa a ler como o telhado da cidade que está distante. Certo? Essa ilustração é muito bonita, né? Eu gosto demais dela também. Bora! Vamos pro mais pincelado ainda. Isso aqui Aquela é da do... Yueko, não? Oi? Aquela da Yueko. Aquela da Yueko, assim. Ah, eu não peguei ela, devia ter pego ela. Aquela da Yueko no mesmo esquema dessa última nossa aqui. Essa aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês a importância dos pincéis pequenininhos, tá? Repara como é que nas asas da águia a gente tem uns shapezões grandões. Não tem nada que tá super definido ali. No entanto, olha como é que o shape da asa está extremamente óbvio. Não existe dúvida de qual é o shape dessa asa. Ele não usou a confusão da textura para esconder o fato de que ele não sabia o shape da asa. Ele sabia sim, o shape da asa está super bem desenhado. E aí, à medida que você passa para o corpo da águia, olha só como é que a qualidade, como é que o tamanho do pincel vai diminuindo. Repara, olha o tamaninho, olha a finurinha do pincel que ele usa para fazer a ponta da garra da águia. Olha isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aí para vocês. Olha o tamanhinho dessa pincelada aqui. Tá vendo? Extremamente fino. E olha só como é que o escudo de fogo também está extremamente bem definido. Existem umas pinceladas bem pequenininhas, bem definidas. Não existe ambiguidade nesses shapes. Existe ruído de textura, mas nenhum deles existe ambiguidade nos shapes em si. Isso faz sentido? Esse lance da ambiguidade dos shapes? Deixa eu passar mais coisa pra vocês aqui, aguenta aí. Tem mais uma pra gente olhar aqui. Aham!
E agora que a gente viu um Greg Rutowski, deixa eu mostrar pra vocês, Lee. E olha o exato oposto da textura. Cacete, que ódio. Essa artista é muito fantástica, olha isso. Inferno. Repara como é que todos esses shapes estão extremamente bem definidos. Olha a delicadeza em que a gente passa cada um desses degradês. Nenhum deles está fora do lugar. Eles formam uma sinfonia de shapes em volta dos personagens, tá vendo? Existe um controle aqui, é uma composição. Pra mim, eu acho que o jeito mais fácil da gente entender isso aqui é uma composição de música. Repara que tem uma progressão. Repara que o lugar que as coisas acontecem tá tudo muito bem selecionado. Existe um trabalho de design muito fino. Então você não precisa encher o negócio de textura para ele estar finalizado, tá? A gente precisa é não ter ambiguidade nos shapes. O que todas essas imagens têm em comum é que o artista sabia exatamente o que estava se marcando em cada um desses shapes que foi feito. Às vezes você abraça o abstrato, às vezes você abraça a textura, mas você sabe exatamente o que você está usando para compor a sua imagem, certo? Você não vai jogar minha luz no chão, não, né? Você vai se comportar. É. Se minha luz cair aqui, vocês sabem o que foi. Pelo amor de Deus, Ricardo. Ela tá intensa, cara. Ela tá tudo menos na caminha dela. Ai, meu Deus do céu. Faz sentido, gente? Conseguem ver esses exemplos de finalização? Eu vou jogar a URL de todas essas imagens pra gente lá no Discord, tá? Deixa eu pegar o meu mouse aqui, que tá embaixo do gato. Eu quero mostrar pra vocês mais um exemplo antes da gente passar pra demonstração. Se o gato permitir que eu abra o arquivo. Isso. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma imagem que eu tenho muito carinho no meu coração, porque ela foi... Essa imagem, ela foi a imagem de divulgação do Burning Crusade original, na época que ele foi lançado a primeira vez, tá? Quando vocês olham essa imagem do jeito que vocês estão vendo aí, que vocês estão vendo ela no tamanho da tela, vocês têm alguma dúvida que essa imagem está finalizada? Ela parece pronta, né? Então, existe um macete. Lembra que vocês vivem me perguntando como é que dá zoom? Quando que dá zoom? Então, existe um macete de você finalizar a imagem. Lembra daquele lance de área focal? Tem umas imagens, tem umas áreas na imagem que a gente olha mais do que as outras. Nesse caso, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o rosto, né? A gente vai olhar o rosto. A gente vai olhar as armas. A gente vai olhar o castelo, tá? Vamos pegar agora e vamos dar zoom nessas áreas independentemente. Essa imagem está em 20%. Eu vou colocar ela em 100% para vocês entenderem o tamanho dessa imagem. A gente vai botar ela em 100%. Aqui no rosto, ó. Agora ela está em 100%. Repara como é que o rosto está bem pintado. Se a gente der zoom, você consegue ver todos os detalhes. Olha o pincelzinho fino, olha o shape que descreve o nariz, olha como é que as tatuagens estão bem definidas. Mas a partir do momento que a gente vai saindo do rosto, vai saindo das armas, não tá mais tão bem definido assim. Repara só na diferença de detalhe que a gente tem aqui, ó. Que a gente tem aqui com o que a gente tem aqui no rosto. Olha como é que o rosto e os chifres, ó, eles estão muito mais bem definidos. Se a gente sair dessas áreas de segurança, olha a bagunça que é essa asa. Olha isso aqui, ó. Tem uns carimbos, tem umas pinçadas, tem uns riscos, olha que loucura. Se a gente pegar e a gente der zoom no castelo, olha como é que o castelo também é uma bagunça. Olha isso aqui. Então, quando é que vocês dão zoom na imagem? Quando essa imagem foi pintada, eu não tenho muita dúvida que ele usou essa mesma regra que eu estou usando aqui. Você tem um monitor que tem um tamanho bom, de 16 até 24 polegadas, bota a imagem inteira na tela. Se ela está aparecendo finalizada nesse tamanho, ela provavelmente está finalizada para ser impressa. O que você vai fazer daí, agora, é dar zoom nas áreas que vai ter recorte. Vem aqui no rosto e dá essa polida a mais. Vem aqui na arma, dá essa polida a mais. Mas o que está fora dessas áreas, desses locais, olha só.
Não precisa. Olha essa bagunça aqui, cara. Eu adoro essa imagem, ela é muito boa, saca? Isso aqui 100% foi pintado nesse nível de zoom aqui, ó. No máximo. Isso aqui é 33% do tamanho da imagem. Certo? É isso que viabiliza você polir uma imagem desse tamanho, no tempo hábil que a gente tem. Certo? Bora! Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é o seguinte. Eu estou com esse sketch. E ele tá numa direção interessante. Mas pra Caralho! mim... Picado. Eu tô com esse sketch. Eu tô curtindo o resultado. Mas ele é um sketch. E vocês já estão reclamando que é sketch no chat. É sketch e a gente vai mostrar hoje por que é sketch. Eu vou pegar... Tá muito fabuloso, cara. Picado. Eu tô felizinha com ele. Isso aqui foi depois do workshop do Bragato. Então, beijo, Bragato. Tá funcionando. Foi fantástico. Então aqui, agora, a gente vai pegar essa armadura. Esse arquivo nem tá tão grande quanto aquele que a gente tá vendo. Vocês estão vendo aqui, ó, na armadura que a gente tem umas pinceladas soltas. Aqui, ó, tem umas pinceladas soltas aqui. Esse braço não tem nada desenhado. Eu vou mostrar pra vocês agora o nível de finalização que a gente consegue puxar. A minha intenção é pegar esse bracelete aqui, ó, e finalizar ele hoje. Calma, paciência, atenção a detalhes, tá? Vamos com calma. Enquanto eu tô fazendo a demonstração, bora fazer as perguntas e respostas. Tranquilo? Bora aí que eu sei que já tem pergunta aí. Não, teve só uma pergunta, na verdade. Provavelmente agora vai vir uma enxurrada. Mas teve só uma pergunta. Que alguém perguntou se naquela asa o artista coloca os riscos na asa com um pincel bem pequeno. Ou foi um risco grande ou se foi tipo um pincel bem pequeno? Não, é um pincel pequenininho. Eu acho que naquela asa em especial ele tava tentando dar aquela textura de pele, aquela textura de couro meio arranhada. Então ele pegou um pincel bem pequenininho e arranhou a asa pra dar aquela sensação de couro. Quando você dá zoom, mostra o efeito, sabe? Mas foi um pincel pequenininho mesmo. Não foi um pincel grande, não. Bora. Eu não estou com o design disso aqui 100% efetivado no lugar. Mas bora. Esse é o teu OC da tua mentoria? Isso. Esse foi o meu personagem da minha mentoria. O pessoal pediu pra gente criar um anjo de batalha, né? E eu tive essa ideia do anjo do eclipse aqui. E aí a gente estamos brincando com essa ideia. O meu nível de intenção aqui é chegar num acabamento que funcionaria pra Magic e coisas do nível. Vamos ver o que a gente consegue. Eu não tô com nenhuma referência pesquisada nesse momento. Mas, na hora da finalização, é onde a gente pesquisaria referência para essas áreas específicas, tá? Então, se eu não conseguir chegar nesse resultado, foi por causa da falta da pesquisa de referência. Mas eu não quero fazer a pesquisa hoje, aqui, nesse momento. Mas vamos lá. Lula, tu pode falar um pouco mais o que tu quis dizer sobre ambiguidade de shape? Sim. Olha só. Quando a gente vai desenhar... Olha só, tá vendo essa mão aqui? Tem essa mão aqui, ó. Vocês sabem que isso aqui é uma mão e que provavelmente ela tá com o punho fechado. Na minha cabeça, eu que sou artista, eu sei que aqui tem um punho, ó, e que tem o dedo aqui, que ele tá fazendo isso aqui, ó. Só que pra vocês, talvez isso aqui não esteja tão claro. Então o que eu vou fazer é que eu vou tentar deixar esses shapes o menos ambíguo possível. Eu não preciso carregar ele de detalhe. Mas se eu chegar aqui e eu conseguir deixar a ideia de que, ó, tem um punho fechado aqui, esse shape fica menos ambíguo. Ó, aqui vai ter uma mudança de plano. A gente vai carregar esse negócio de detalhe aqui hoje. Aí vocês vão ver a diferença. Mas tá vendo como é que eu peguei e eu clarifiquei a área? Eu tenho uma coisa que eu tô tentando representar aqui e eu deixei ela mais óbvia. Agora ela parece mais um punho do que ela parecia antes, ó. E eu consigo agora detalhar ela. Mas é nessa ordem. Primeiro, pra gente começar a finalizar, a gente tem que chegar nesse nível de não ambiguidade.
E aí você não precisa detalhar tudo, você só precisa detalhar o que é relevante para a peça. Mas a não ambiguidade vocês têm que tirar, sabe? Vocês têm que colocar essa claridade, essa clareza, né? Essa obviedade nos seus shapes, para ele parecer finalizado. Aguenta aí que a gente já chega lá. Isso responde? Ajuda um pouco? Deus queira que sim. Eu quero... eu tô falando pra vocês que eu não vou pesquisar agora, porque eu já tenho minha planilha de refs aqui. Deixa eu mostrar de novo as refs dessa peça pra vocês. Pera aí. Onde é que tá? Tá aqui. Isso, olha só. Esse aqui é meu Puri Ref que eu tô usando pra essa peça. Ó. Então tem muita coisa aqui que já vai me ajudar em como que eu vou fazer cada um desses shapes, o que eu tô buscando de material, o que eu tô buscando de finalização e acabamento, qual é a ideia aqui, olha só, a referência do negócio de verdade, a referência dos eclipses direitinho, e a minha referência de acabamento, ela tá aqui em cima. É esse nível de acabamento aqui que eu vou querer. Se eu vou conseguir é um mistério, mas a gente vai tentar. Que bonito. É, cara, eu adoro essa ilustração. Cores bonitas. Bem Sula. Que paleta de cor bem Sula. Vai ver que é por isso que eu gosto tanto dela. Ah, provável, né? É. A gente gosta das coisas que fala com a gente. É, né? Eu sou... De novo, eu sou previsível, cara. Eu sou baratinha. É só vocês virem com o roxo que vocês me compram. Eu sou baratinha. Deixa eu passar aqui para uma pergunta bem grande. Manda. Sula, como aceitar que é o máximo que você consegue e tá na hora de ir para outra peça? Sempre que eu faço estudos específicos, eu melhoro. E eu tenho 1 ou 2 peças que eu tô há 2 meses nela e ainda não finalizei todo o acabamento que quero entregar. Não tenho deadline. Olha só. Tem um momento que você começa a mexer na peça e ela não melhora mais. Tem um momento que as coisas que você faz na peça já não estão mais ajudando. Você não tem mais certeza se elas estão ajudando ou se elas estão atrapalhando. Esse é o momento que eu considero as peças encerradas, que tipo, tá, não consigo mais melhorar nada nessa peça. Tá no momento de ir pra outra. E a outra coisa é, tipo, eu preciso passar pra próxima, saca? Já existe um ponteirinho de não aguento mais mexer nessa peça pessoal. Eu só não vou indicar pra vocês usarem esse ponteirinho por conta, porque, seguinte, nessa época de mídia social, eu tô vendo muita gente não aguenta mais mexer nessa peça quando você tá mexendo na peça 5 horas. Existe uma regrinha, existe uma recomendação, existe um pensamento, né? Eu não sei, vocês com certeza já ouviram falar da regra do 80-20. 80% do trabalho você faz em 20% do tempo. E 20% do trabalho você vai fazer em 80% do tempo. Finalização, infelizmente, é esse 80% do tempo que vai dar trabalho. Você vai dar zoom, você vai passar um tempão polindo esse negócio, e quando você der zoom out, a imagem não mudou tanto assim. Mas agora ela parece finalizada. A gente faz todo esse processo em que a gente se planeja, faz thumbnail, faz essa peregrinação toda para a gente poder dar zoom e gastar essas 10 horas polindo a imagem, sabendo que a gente não tá jogando essas 10 horas fora. Porque a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente pula etapa é dar zoom, polir a imagem durante 2 dias e descobrir que, putz, tá na proporção errada, vou ter que refazer tudo. Esse aí é que complica. Por isso, essa insistência toda no processo. Faz sentido? Eu super recomendo, se vocês não têm muita noção do que fazer, começa com umas imagens mais simples, sabe? Pega umas frutas, pega umas pinturas de observação, faz pintura dos grandes mestres, que aí vocês vão começar a ver o nível de detalhe que a gente consegue puxar, o nível de acabamento, de detalhamento mesmo que a gente consegue puxar numa peça dessa. Porque tem muita coisa que a gente consegue fazer. E às vezes o pessoal tá realmente parando muito cedo, porque tipo, Sula, não sei mais o que fazer. Abre o seu mapa de influência e vê o que suas influências estão fazendo. O que eles estão marcando que você não marcou. O que você pode colocar na peça que você não está colocando ainda. Tem aquelas coisas que a gente faz bem no final, de dar sharpen, botar o noisezinho, botar... Mas aquilo ali é pós-processamento. Eu vou falar sobre isso mais numa live sobre
macetes de Photoshop. A gente vai falar de fechamento de arquivo em breve. O pessoal tava pedindo a live sobre CMYK. Eu vou juntar tudo isso numa live só e a gente fala sobre fechamento de arquivo. Mas, olha a diferença de detalhe que já tá puxando aqui, ó. Olha o antes e o depois, ó. Então, o que a gente tá tentando buscar é isso aqui. Vem aqui e realmente descreve pra mim o que é isso que vocês estão falando a respeito. O que é isso que vocês querem me mostrar. Ó. Não adianta fugir disso aqui. E, de novo, isso aqui é a parte da ilustração, porque a ilustração é o processo, é o produto finalizado. A ilustração é a parte que a gente vende pro cliente direto. E a gente quer essa parte bem vendida, né? Sula, e quando o PC não aguenta uma imagem gigantesca dessas? No meu caso, 4000 por 4000 já começa a dar problema. Dá pra finalizar em 4000 por 4000. O que eu recomendo pra você é o seguinte, ó. Vai achatando os layers e vai fazendo versão de arquivo. E aí você continua com a menor quantidade possível de layers. E sempre que você precisar achatar e for uma modificação muito drástica, faz arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Porque aí se você precisar voltar, precisar dos layers antes de achatar, você tem. Mas dá pra finalizar em 4000 por 4000 já tá ótimo. Esse aqui meu não tá muito... Ó, esse aqui tá 3000 por 5000. 3500 por 5000. Ele não tá tão maior do que 4000 por 4000, não. Ele só tá mais a 3. Sula. Oi. Como trabalhar com a dessaturação na finalização? Você já trabalha com ela desde o início ou trabalha com ela só no final? Dessaturando as partes que não são do seu interesse. No meu processo, por causa de Hearthstone, eu vou construindo saturação à medida que eu vou pintando. Então eu começo no acinzentado e vou colocando saturação à medida que eu vou finalizando. E aí, no final, eu dou aquele último gás. Tipo, aqui precisa estar mais saturado, aqui tá mais saturado do que devia. A gente diminui, a gente faz os ajustezinhos finais. Mas no meu processo é o contrário. Eu começo bem cinza e vou colocando saturação aos poucos. Isso aqui vai ter que ser muito prática de vocês. Vamos lá, vamos fazer os estudos, vamos ver qual a lógica de construção de cor que funciona para vocês poderem refinar o processo que vai dar certo quando vocês sentarem para pintar. Eu quero lembrar vocês que o motivo pelo qual a gente faz estudo é pra gente poder também testar o workflow, tá? Então, no que a gente vai sentar e testar o workflow, a gente vai saber quais decisões que a gente vai poder tomar com segurança, né? Quando a gente for finalizar as próprias peças. Testa isso tudo nos estudos antes de vir para uma peça que vocês vão gastar 40, 50 horas. Porque aí você vai vir com muito mais segurança do que você pode fazer numa peça dessa. Deixa eu fazer mais umas loucuradas aqui. Esse workshop do Bragato me deu muito mais segurança para testar umas paradas. Testar umas paradas do jeito que eu não testava há muito tempo. Tá sendo muito divertido. Sula, como trabalhar a questão do zoom que você falou usando monitores menores que 16 polegadas? Por exemplo, iPad ou Cintiq 13 HD. No geral, tá? Eu não acho que o tamanho do monitor vai fazer tanta diferença, não. Bota ele 100% na tela, faz ele ocupar espaço da tela 100% e usa isso de referência. Se ele ficar pronto, se ele ficar bom e polido nesse tamanho, ele provavelmente segura no resto. Não... a gente... Sabe quando vocês estão assistindo coisa no celular? A gente fala muito a respeito das TV grandes, de assistir no cinema, mas a verdade mesmo é que se a gente estiver numa tela pequena e a gente começar a prestar atenção nela, você meio que esquece que a tela é pequena e você para de ver o que está em volta de qualquer jeito. E é meio desse efeito que a gente vai se utilizar para quando a gente for fazer esse teste. Coloca grande na tela, presta atenção só na imagem, vê se ela está finalizada. Imagina que ela é capa de um livro. Imagina que ela é a capa do jogo, que ela está impressa daquele tamanho. E me diz o que não parece finalizado naquele tamanho. Que vai funcionar de boa. Eu costumo
testar a imagem trocando ela de tela. Então eu tô trabalhando aqui no PC, eu boto a imagem no iPad para verificar. Eu tenho oportunidade, eu coloco ela na TV da sala para ver como se não fosse uma imagem minha, sabe? Para ver em lugares onde eu não costumo ver minhas imagens. Então, oi, tá por aí ainda, cachorro? Não. Tô aqui. Tá funcionando, tá, perfeito. Eu acho que não sei se perdeu a minha internet ou o que foi, mas eu tô aqui. Não, eu não sei, meu PC deu uma agarradinha. Tá tudo Tá. bem aí? Tá me ouvindo ainda? Ah, Bora. meu Deus, do nada um monte de pergunta, gente. Bora. Ora. Ai, meu Deus do céu, a lista tá grande já. Ah, cara, isso aqui. Eu tô achando que isso aqui vai funcionar, gente. Eu tô emocionada. Hum. Bora, o que mais? Sula, como você define o ponto focal? E como você sabe que já tá bom, posso parar de renderizar aqui? Então, é bem aquela coisa do dá zoom out e presta atenção no que seu olho presta atenção na imagem. Normalmente, tá? Mãos, rosto e seja lá qual for o objeto importante para a ilustração. Se tem uma arma, se tem um cálice, se tem um efeito de magia, sabe? Normalmente são esses objetos que a gente vai focar pra gente ter a certeza que a imagem tá finalizada. Se tem uma cidade que é importante e ela tá lá no horizonte, marca essa cidadezinha, faz ela ficar direitinha, saca? É muito mais por aí. Não, pera, acho que eu vou deixar isso aqui separado. Sim. Mas no geral, essa técnica que eu comentei, bota a imagem em full screen, bota ela em tela cheia, né? Tira a interface de cima e presta atenção. O que ainda não parece finalizado? Vai lá e dá aquela clarificada, dá aquela explicada a mais no shape. Vê se ajuda com a finalização. No geral é assim que eu trabalho. Como eu tenho 2 monitores aqui, né? Que eu tenho o monitor que eu trabalho e o monitor aqui do lado, normalmente eu tenho uma imagem aberta aqui no monitor secundário. É bem fácil de bater o olho e falar, tá, ali não tá finalizado ainda. A gente volta pra cá, mexe mais um pouco, verifica aqui, volta pra cá. É bem de boa. Que mais? Meu Deus do céu, chato. Sei lá como melhorar o polimento da pintura de pele, principalmente no rosto. Fico perdido como. Não. Fico perdido sobre onde fazer hard edges ou soft edges, sem parecer um algodão ou um monte de mancha. Dicas de exercício são bem-vindas. KKK. Cara, 100% Master Painting. Se você tá começando em pintura digital agora, pega um cara chamado Bouguereau. Se escreve Bouguereau. E faz uns estudos de como que ele pinta a pele. Bouguereau e Sargent fazem isso muito bem. Bota do lado e copia. Se pergunta o que eles estão marcando que você não marca e vice-versa. O que eles não estão marcando que você está marcando. Presta atenção em como fazer essas gradações. Eles são fantásticos para começar. E aí, depois que você fizer dos mestres, a gente vem para os artistas contemporâneos. Mas é 100%. Aprender a finalização é com Master Painting, gente. É Master Painting estudo de 20 horas. Então vamos com calma, horas bunda cadeira. Você tá vendo alguma coisa? Tenta colocá-la no seu estudo. Vê o que acontece. Aham. Vou pegar aquele sketch de mão que a gente fez aqui e vamos finalizar ele agora. Sula, boa noite. Tenho dificuldade na hora de usar essas pinceladas mais bem pensadas. Tem alguma dica de como posso melhorar? Acho que é a mesma coisa, né? É Master Painting, é praticar com timer muitas vezes. Senta, vamos fazer uns estudos de pintura de observação, bota 1 hora no timer. Tenta fazer ficar o mais finalizado possível nessa 1 hora. Vê o que acontece. Vai precisar praticar. Gente, isso aqui, finalização, ele é um... Eu falo com vocês que ilustração é um espetáculo, né? Ele é um ilusionismo. Finalização, ele é o momento que a gente sobe no palco para realmente mostrar para realmente mostrar o nosso espetáculo, pra gente mostrar o nosso truque de mágica. Então, vai precisar de praticar, vai precisar que você consiga fazer a pincelada certa, na hora certa, no lugar certo. Eu falo muito, eu costumava falar muito, eu devia bater mais essa tecla. Às vezes o pessoal acha que arte é xadrez, que se você só pegar e você para estudar as técnicas, estudar a teoria, na hora de sentar e jogar é só mexer as peças no tabuleiro que vai funcionar. Mas eu acho
tá? Que arte é muito mais parecido com esporte que nem basquete ou que nem vôlei. Tem a estratégia, tem a parte que a gente trabalha em equipe, tem a parte que a gente precisa da teoria. Mas se na hora H você não acertar a bola na cesta, se na hora H você queimar o seu saque, você deu você perdeu uma oportunidade pro seu time ou deu um ponto para a equipe adversária. Então a gente precisa praticar a execução, a pincelada em si. Por isso que eu falo muito a respeito do hábito de desenhar. Sentar e desenhar com frequência. Vocês precisam praticar, fazer boas pinceladas, ter boa caligrafia. Precisa de volume isso aqui. Quando o pessoal vai jogar basquete, vão lá fazer 500 arremessos à cesta, porque tava na hora de praticar arremesso à cesta, saca? O nosso praticar 500 arremessos à cesta é a nossa prática deliberada. É a gente desenhar coisa de observação, é a gente ir atrás de desenhar coisas que a gente nunca desenhou, é a gente fazer sketchbook com frequência, saca? Não tem muito como a gente escapar dessa função. Isso aqui que vai ajudar a gente conseguir esse aspecto mais caligráfico na hora de marcar essas pinceladas. Fazer uma boa pincelada é o nosso arremesso à cesta. O que mais? Quais são os teus pensamentos sobre a cultura do esforço mínimo? Tem app pra isso? Eu não gosto muito não, gente. A cultura do esforço mínimo, ela olha só como é que isso amarra bonitinho com o primeiro tópico que a gente estava falando. A cultura do esforço mínimo, ela vai influenciar, inclusive naquilo que a gente estava falando no início, na interpretação de peça de arte. Eu fiz uma interpretação só, eu não quero mais estudar sobre o que aquelas coisas significam, eu não quero ter que procurar nenhum material adicional, e a minha interpretação está correta e eu não quero ser incomodado. Eu não acho que isso serve para nada. Se a gente é adulto, se a gente é artista, se a gente é curioso, esforço mínimo não é uma coisa que tem nada a ver com a gente. Tudo que a gente está tentando fazer aqui são coisas que exigem esforço, exigem disciplina, exigem atenção, exigem foco, exigem tempo. Então, nada do que a gente faz é esforço mínimo. Nada, absolutamente nada. Esse lance da gente querer fazer uma arte rapidinha, uma arte que dá pra fazer entre 4 e 5 horas, só pra postar, é uma das coisas que tá segurando você de chegar no resultado que você quer, porque você não quer sentar e fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui agora. Isso aqui é gostosinho de fazer. Vocês vão precisar... Bem, gostosinho pra mim, né? Eu não vou dizer pra você que eu gosto de todo mundo. Mas eu adoro essa parte do detalhamento e do polimento. Mas ela é uma parte de muito cuidado e muita delicadeza com o processo. Mas ela é definitivamente o oposto do esforço mínimo. Isso aqui é fazer tudo à mão. Isso aqui é literalmente fazer tudo à mão. Eu vou sentar aqui e vou pintar cada uma dessas placas dessa armadura. Porque eu acho isso massa. Né? Excelente pergunta, obrigada. Sula, se ambiguidade nos shapes são coisas a ser evitadas, como controlar Lost Edges? Lost Edges não é shape ambíguo. O Lost Edges, ele é 100% intencional. Não quero que vocês esqueçam, tá? Que edge é design. Quando você vai lá e você faz um Lost Edges, porque essa asa é uma asa mais macia, então eu posso deixar esse edge aqui mais solto, isso aqui é intencional. O que eu não posso fazer, o que eu tô falando da ambiguidade de shape é o seguinte, ó. O shape dessa pena é esse aqui. Se eu usar um Lost Edges para eu fazer essa pena ficar com um shape diferente desse, se eu vier e fizer isso aqui, ó, e o shape da pena se perdeu, pera, isso aqui não lê mais como uma pena, tá vendo? A gente tem um Lost Edge aqui e a gente não tem mais pena. Isso aqui é um shape ambíguo. É isso aqui que a gente está tentando evitar. Eu vou deixar com o shape mais soft, mas o shape da pena tá ali. Eu posso... Repara só como é que essas penas, elas vão virando meio Lost Edges lá pra cima, ó. Elas vão pro outro lado, elas estão virando Lost Edges pra cá também, ó. Ó. Mas você ainda tá vendo a camada de penas como um todo. Eu não tô perdendo essa informação. Então, Lost Edges não tem a ver com ambiguidade de shape. Ambiguidade de shape é quando você não pintou o trem. Quando esse trem não está desenhado corretamente ali embaixo.
Entende? Aham. Esse é o macete, na verdade. É a gente conseguir controlar esses shapes de forma que o sombreado apareça sem problema. A gente consiga fazer o Lost Edges sem perder o shape. Esse é o pulo do gato. Bora, o que mais? Sula, poderia, por favor, falar sobre o problema, entre aspas, de bending nas pinceladas? A Ah, questão é aprender a controlar flow e opacity, usar o Alt, Smudge Tool? olha só. Color banding, né? Deixa eu ver se eu peguei. Uhum. É bem isso aqui, ó. Color banding na pincelada é quando a gente tá fazendo isso aqui, né? E aí fica com esse... Olha só, fica com essas camadinhas uma em cima da outra, né? O que eu faço é que eu tapo mesmo, olha só. Eu não sei em que momento que isso parou de ser muito problema pra mim. Eu faço muito Alt Blend, que é isso que vocês estão vendo. Pega Alt, clica por cima, ó, até ir sumindo os bandings da pincelada. Eu não tenho muito problema com isso. Eu tenho alguns pincéis que me dão um pouquinho menos de banding. Ó, deixa eu pegar uma cor um pouquinho mais escura. Eu tenho alguns pincéis que me dão um pouquinho menos de banding, eles são um pouquinho mais fáceis de dar blend, ó. Mas eu faço muito Alt Blend. É muito... Já comentaram isso na mentoria mais de uma vez. Eu não sei o quanto que influencia, mas isso aqui é muito controle de pressão. Conseguir fazer essa transição aqui. Eu não tô buscando que isso aqui vire uma pincelada de aerógrafo, tá? Se ela ficar isso aqui, ó, eu perdi a informação de shape que a gente comentou. Vocês estão vendo que aqui a gente pega, tem um plano aqui, tem um outro plano aqui, ó. E eu consigo fazer esse plano virando por causa dessas leves variações de shape. Quando eu passo pra cá, aqui não tem nada. Tem um blob branco aqui no meio que tá com Lost Edges. Eu não quero isso aqui. Eu prefiro isso aqui. A minha pintura tem muito mais informação se eu tiver essa mudança de planos. Então eu não estou preocupada em 100% deixar isso aqui liso. Se eu deixar isso aqui 100% liso, tem que ser para um estilo que me serve esse tipo de lisura, tipo a arte da Dali que a gente estava olhando, né? Mas não é o meu caso. A minha pintura não é isso que eu tô buscando. Eu vou fazer muito mais, olha só, a marcação de plano. Mas é isso, é controle de pressão. Gente, eu faço 100% na pressão. Vocês têm que encontrar um jeito que funciona para vocês. Ou encontrar um pincel adequado, ou encontrar setting de pincelada de tablet adequado, ou achar seleção mais aerógrafo, mas vocês têm que achar um jeito que funciona para vocês. Essa parte do conforto, infelizmente, é pessoal. Tem que sentar e pintar até você achar que tipo é esse pincel desse jeito. Eu levei alguns anos até chegar nesse conjuntinho de pincéis que vocês estão vendo aqui, que eu vejo ele com mais que eu uso eles com mais frequência. Então começa a fazer essa coleção de pincel para vocês aqui, os pincéis que funcionam sempre, saca? Que vai ajudar. Isso é difícil de responder, cara. O que mais? Sula, e quando não sabe o que polir na imagem, mesmo assim claramente não está finalizado? Acho que comentou, né? E para as referências. Vai para as referências. O que o pessoal do seu influence map faria, marcaria que você não tá marcando? O que dá pra gente puxar ali? E às vezes, eu acho que a parte mais complicada é aquilo que eu disse. Quando a gente está tentando chegar a um resultado específico, a gente teria que reconstruir a imagem com um layer diferente, com um modo diferente. Essa é a parte, esse é provavelmente o mais doído desses feedbacks. Mas, sabe, se precisar, senta, recorta a imagem, passa, gasta aquelas 2 horas recortando a imagem nos layers direitinho, e aí continua a polir. Que vocês vão ver que vai ajudar bastante. Eu quero uma fivelinha aqui. Sula, quem era o artista daquela imagem que tu gosta, aquela roxinha que tu comentou que era uma referência pra essa daí? É da Magdalena. Peraí que eu vou pegar o. Vou pegar o dela, peraí. Essa aqui, ó. Não é da Madalena, é da Magali Villeneuve. Aquilo é uma capa que ela fez pro Brandon Sanderson. A Fanny nos salvou já. Isso, obrigada, Fanny. Ela mesmo.
É a nossa musa inspiradora. É da Magali. Madalena é outra artista. Sua, tô nessa de respeitar bem o processo, porém eu tô buscando nos processos de artistas que eu gosto. Sim. Algo que funcione pra mim. Acho que focar em um ou testar diferentes processos. Testar vários processos. Sempre. Eu quero que vocês pensem nesses processos, todos eles, como ferramentas que você coloca na sua caixa de ferramenta. Vocês vão lá e vocês vão testar tudo. E vocês vão ver que tem uns processos que absolutamente não vão dar certo. Mas o fato de que você testou ele significa que, sei lá, daqui a 2 anos você vai falar, putz, eu lembro que esse artista fazia um trem de um jeito super esquisito. Eu vou experimentar aquele treco. É exatamente o que você precisa. Então, experimenta a maior quantidade possível de coisas e vai pintar. Que você vai ver que o simples fato que você tem conhecimento desses processos já vai ajudar demais você a resolver desafios técnicos que você vai encontrar lá na frente. Mas pode testar tudo. Testa tudo. Eu tenho vício em tutorial. A quantidade de vídeo de processo que eu comprei no Gumroad não é brincadeira. Eu tenho uns 200 GB de tutorial aqui. Então eu gosto de ver o processo de todo mundo, saca? Me deixa ver como é que vocês pintam, amiguinhos. Eu aprendo demais fazendo esse tipo de coisa. Tula, eu perdi o começo da live. Da live. Deixa de detalhar o desenho em certas partes também ajuda a gente a mostrar o foco, o tema principal do desenho. Tipo, destaca o que eu quero mostrar ou é outra Sim. parada? Não, é isso mesmo. Você também pode usar o que está detalhado para trazer atenção e foco em regiões específicas. Total. Não é só uma coisa, não é só o que a imagem pede para finalizar. É também uma forma de você controlar o que chama atenção. Tula, salva. Opa! Olha, glorioso, obrigado. Toma uma aguinha. Eu tô sem minha garrafa de água aqui. Eu tomo água assim que terminar a live, prometo. A Mikasa te sabotou, levou água e ela sossegou, pelo menos. Sula, geralmente o que você tenta resolver em uma thumbnail color comp, às vezes acontece de eu gostar de uma thumb, mas chega na hora do desenho e as coisas não parecem encaixar mais. Sim. É parte do desafio da finalização. Eu já tive que recomeçar thumbs inteiras porque eu perdi o fio da meada. Porque tava tudo indo muito bem. E aí eu finalizei e, nossa, não era nada disso. Joguei o que eu tava fazendo fora, comecei de novo. Não é não é agradável, mas todas as vezes que eu precisei recomeçar uma imagem do zero, ela ficou melhor do que ela estava inicialmente. Então não tenha medo de recomeçar, principalmente com coisas que você não tem deadline para entregar, tá? Vai fundo. Isso esse lance de finalizar bem, do seu thumbnail não perder energia, ele não perder a personalidade. Ele é uma das coisas que a gente precisa praticar demais da conta. Ele é o grande desafio da finalização. É difícil, não vou mentir pra você, não. Tula, e em casos de desenho cel shading, linhas limpinhas, essa parte da finalização fica mais fácil? Não fica não, Deb. Não, exato. Estilos diferentes, desafios diferentes. Quando você começar a mexer com cel shading, você vai ter que ir tão fundo em arte final, porque muito do seu desenho está segurado na linha. A sua linha vai ter que ter muita informação. Então, desafios diferentes, sabe? E se você pegar o processo do pessoal finalizando o cel shading, eles levam muito tempo igual a gente leva em pintura, saca? Faz com calma, faz com paciência, faz o melhor possível. Mas basicamente, a ideia é essa. Faça com calma, não corra. Refaça o que precisar ser refeito. Se você chegou lá na frente e você falou, nossa, essa mão tá uma bosta, refaz a mão. Tá no seu controle, saca? Esse cabelo não está funcionando, refaz o cabelo. Faz até ficar bom. Essa é a nossa missão. Sula, para finalizações absurdas como splash art de LoL, tem algum macete para aprender? Ou é só ir tentando reproduzir até dar certo? Se alguém conhecer artista que faça splash e ensine direcionado para isso, puder recomendar, agradeço.
Então, dá uma olhada no canal do Dave Calvis no YouTube. Ele é um cara que faz splash pra LoL e ele posta o processo inteiro. Ele faz uns videozões de 1 hora em que ele mostra o processo todo da peça. São uns vídeos que explicam muito do processo. Dá uma olhada e você vai ver que tipo, é uma paciência infinita de refazer coisa até ela ficar boa. É bem isso que a gente tá comentando. A diferença é que ele tem que entregar as coisas em camada, então é muita coisa já separadinha em camada logo de cara. Só isso. Mas é muito massa. Os processos deles são muito bem explicadinhos. Gosto bastante. Eu quero botar uma beiradinha aqui também. Eu tô com um pouco de medo de colocar beiradinha em tudo, mas é por causa de Warcraft que eu faço beiradinha em tudo. Mas é que beiradinha fica tão legal. Se ficar demais, a gente tira as beiradinhas. Mas, ó, vocês estão... Agora vocês podem me dar call out se eu estiver colocando beiradinha Warcraft nas coisas. É difícil não colocar, pô. O acabamento fica massa, saca? Olha que massa que fica. Olha como é que fica com cara de finalizado. Já que a gente tá comentando a respeito disso. Tem alguns macetinhos que eu uso. Por exemplo, quando eu tô desenhando o tecido, você quer que o tecido, você quer que aquela área pareça mais finalizada, marca as costurinhas, sabe? Além de só marcar as dobrinhas, marca as costuras. Vocês vão ver a diferença que faz. Então eu acabo usando... Isso é um tipo de muleta, viu? Mas eu acabo usando esse tipo de macete pra poder finalizar a armadura, saca? Marca as bordinhas que você vai ver que a coisa começa a parecer finalizada muito mais... com muito mais controle. São os detalhezinhos finos que a gente tem que marcar, né? Não tem como escapar. Todas essas pontinhas, na verdade, elas têm que ser em formato de losango. Vamos ver se eu consigo fazer isso direitinho. Muita paciência, amiguinhos. Muita paciência. Eu vou matar o chat hoje. Como artistas chineses como Huan Jia e Lei Bowen costumam misturar cores vibrantes em certos locais de pintura sem ficar estranho. Uma iluminação verde e um cabelo loiro. Estaria relacionado aos valores dessas cores? Alguma dica de como estudar essa técnica? Então, tem um canal no YouTube, eu acho que ele chama Digital CG Painting hoje em dia, que é um cara que vai no Bilibili e reposta os vídeos dos artistas chineses pintando no YouTube pra gente poder assistir mais fácil. Dá uma olhada, porque pelo menos do Huanjia, eu sei que tem coisa postada nesse canal. Você vai ver parte do processo e como é que ele consegue ir construindo esse efeito aos poucos. Sim, é muito controle tonal. O tonal dos artistas chineses que eu conheço é excepcional. O controle tonal deles é um negócio muito fora de série. Então eu acredito sim que tá na parte do tonal, tá? Mas dá uma olhada no processo, procura esse vídeo e dá uma olhada no tipo de coisa que eles marcam, que eles fazem, que chega nesse resultado. Eles vão usar uns modos de camada que você não espera. Eles usam difference, eles vão usar esses modos de camada aqui embaixo, saca? Difference, exclusion, essas coisas. Então dá uma olhada nisso. Um macete pra vocês, tá? Essa ordem dos layers, a ordem dos modos de camada, ela não muda de acordo com o idioma, ela é sempre a mesma. Então se você pegar a janelinha chinesa e colar aqui do lado, você tem um guia pra saber qual é o modo de camada que eles estão usando. A ordem das camadas é sempre a mesma. Então se vocês precisarem de uma legenda de qual modo de camada, é assim que a gente faz. Acha, quando ele tiver com o pop-up aberto, cola do lado da língua que você está usando, que ele vai te dar a mesma... Ele vai te dar como é que é o nome do modo de camada na língua que você está tentando entender. Qual é o canal que tu comentou que reposta o processo Eu dele? acho que ele chama Digital CG Painting, CG World. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu tava com o negócio deles aberto. Tá, que o pessoal ficou maluco no chat. Eu também não sei onde é que é. Esse canal, ele é massa. Eu tava babando nas coisas do Ranjá, não tinha muito tempo. Pera aí. Digital Painting CG. Ó, vou jogar aí no chat pra vocês, galera. Segura o link aí.
Depois a gente joga lá no Discord também. Uhum. Eita, Caio! Ai, 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 Obrigada meu Deus pelo do sub. céu! Caio, puxa, muito obrigado. Ah, meu Deus. Ah, não sei se vai rolar mandar link no chat, mas manda lá pelo Discord, que aí fica tranquilo. Ai, gente, obrigado, Caio. Ai, meu Deus. Muito bom. Very bueno. Que mais? Tem mais pergunta aí? Ai, um monte. Sulinha, sou péssimo fazendo cópia de grandes mestres. Só observo, só nunca absorvo nada. Porém, analisando elas e pondo de lado como ref, absorvo muito mais. Tem algum Perfeito. estudo de finalização ou só vou? Não, é isso mesmo. Pode fazer desse jeito, pode fazer na base da análise, tá? Funciona. O importante desses estudos de cópia é a parte da observação. Se você não está observando ou copiando, faz a análise com calma e aí tenta trazer isso pro seu trabalho de novo. Tenta trazer isso pro seu trabalho também, saca? Vê se funciona. Então, se já tá dando resultado, só vai. Tem que fazer funcionar pra gente, não adianta. Uhum. Isso pra mim é muito relacionado àquele negócio de escola, né? Tem muita gente que não gostava de fazer anotação e tem gente que só funcionava com anotação. Então, que tipo de aluno que você era, saca? Faz funcionar pra você. Não tem professor dando aula no final do bimestre. Então, dando nota no final do bimestre. Então, o importante é que chegue nas suas peças. Faz funcionar. Essa que é a orientação. Bora. Lula, ter um Oi. influence map gigante é ruim? Olha, ele pode parecer um pouco sem foco. Tenta fazer um influence map não das coisas que você gosta, mas das coisas que você quer fazer. Você vai ver que quando a gente começar a focar no tipo de coisa que você gosta de fazer, vai ficar muito mais fácil de você deixar esse influence map focado. Porque senão a gente se perde. Tem coisas que você pergunta para o seu influence map. E se as perguntas, se as respostas foram muito abertas, você vai ter um pouco de dificuldade, por exemplo, vindo atrás da finalização, sabe? Eu gosto muito de arte cel-shaded. Eu acho que tem uma galera que faz aqueles... Não é bem cel-shaded, mas aquelas pinturas que são um pouco mais chapadas. Acho aquilo fantástico. Eu, infelizmente, não coloco no meu influence map, porque na hora de sentar e fazer, não é o que eu gosto de fazer, saca? Eu até tento, até arrisco, mas o meu influence map tá muito mais pintura mesmo, porque não é o tipo de coisa que no final das contas eu quero fazer. Então, não é um mapa do que você gosta, é um mapa do que você quer fazer. Pra gente poder fazer essas perguntas de como que finaliza, como que a gente resolve problema de cor, como que a gente resolve textura. E aí o influence map vai te responder muito melhor. Manda mais. Nós. Boa noite, Sula. Consegui minha primeira commission com um amigo que veio até mim, mas eu não consigo acabar o desenho. Meu perfeccionismo sempre acha que nunca tá pronto para ser vendido. Eu nunca termino enquanto o prazo está acabando. Socorro, algum conselho? Olha, nesse início que a gente tá muito perfeccionista, não tem problema nenhum usar o prazo todo. Eu conheço mais de um artista que funciona exatamente desse jeito. Quanto tempo você leva? O tempo que eu tenho. Eu tenho até o deadline, até 2 horas antes do deadline eu tô retocando o negócio. Veio o deadline, pronto, entregue. Não é, não é um jeito errado de trabalhar, e talvez seja só um jeito estressante de trabalhar. Mas nesse momento, até você pegar o jeito, até você criar um pouco mais de confiança, pode trabalhar desse jeito que vai dar resultado igual, sabe? Pode retocar até a hora da entrega. Só evita mesmo atrasar. Não tenha medo de retocar enquanto você tiver tempo. O tempo tá lá para isso, sabe? Como muitas vezes eu tenho que ruminar sobre algumas peças, eu tenho que sentar e ponderar e tomar algumas decisões que são um pouco mais... Tipo, hoje de manhã eu tomei decisão que eu vou ter que refazer o cenário de uma peça inteira, saca? Ele não tá funcionando, eu não tô satisfeita com ele. Eu levei 2 dias para tomar essa decisão. Então, não tem muito como a gente escapar disso, sabe? E então o prazo tá aí para isso, sabe? Pra gente poder tomar essas decisões que são até um pouco mais dramáticas, eu acho, mas elas precisam ser tomadas. Não tenha medo de usar seu prazo, não.
Isso só dá muito problema quando a gente tá fazendo portfólio. E aí o portfólio nunca fica pronto porque a gente tá muito perfeccionista. Deixa eu fazer um terrorismozinho com vocês. Pro pessoal que nunca termina nada, vocês nunca vão ter portfólio se vocês nunca terminarem nada. Vocês vão estar na terrível situação que tudo que você vai ter... eu preciso de um portfólio. Você junta um monte de sketch. E é tudo que você tem. Então, vamos começar a finalizar para quando chegar essa situação de que eu preciso de um portfólio agora, vocês terem mais para mostrar do que só sketch. Mesmo que não seja ideal, mesmo que não seja perfeito. Termina mais coisas só para vocês terem mais opção do que mostrar para os outros. Foca mesmo em só, tipo, vou chegar aqui e vou gastar 30 horas nessa peça. Vou polir, vou fazer as opções o melhor que eu tenho. Mas a próxima vez que eu tiver que montar um portfólio, eu tenho coisa para mostrar. E aí, bora. Aí a coisa começa a dar certo. Finalizar é prática também, né? Se a gente não fizer um tanto de finalização, nunca chega lá. Obrigado! Ai, gente, tanto soube hoje, muito obrigado! Né? Ai, eu espero que a live esteja sendo útil. Bora! Bora pintar! Sula, o que você faz quando se depara com aquela mão impossível de desenhar? Para e vai estudar mãos, o mesmo vale para renderizar material. Olha, se a mão... Se a mão não tá funcionando de jeito nenhum, primeira opção, foto, referência e tracing. Segundo, troca a mão. Não teve mais de uma vez que eu cheguei lá e essa mão não funciona, eu troquei a mão e era isso, resolveu. Mas a primeira opção é tirar foto e fazer tracing. Acho muito massa tentar fazer de olho. Não deu certo, tracing. Se ainda não tá funcionando é porque minha silhueta tá ruim. Então troca pra uma silhueta que eu sei que vai funcionar. Mas é sério, eu acho que eu troco a mão das minhas ilustrações com uma frequência muito grande. Alguma coisa que eu achei que ia funcionar no sketch que na hora da finalização não funcionava. Shape de boca e shape de mão são as duas coisas que eu mais reviso. O que mais? Não tenha medo do declaração. Tá de boa. Sula, boa noite. Como você define character design, por exemplo, o rosto, a armadura, tudo isso é pensado antes ou na hora da pintura? Obrigada, Daisy. Esse aqui em especial, esse aqui é o character design. Eu tô meio indo... Eu tô fazendo isso à medida que eu tô pintando. Eu tenho uma ideia do que eu tô tentando fazer. Estou tentando não me perder. Mas, no geral, gente, rolou muito estudo desse personagem antes de eu chegar nesse sketch. Então, são esses estudos de antes que estão informando essa peça que tá um pouco mais finalizada. Essa peça que tá um pouquinho mais... Mas olha, vamos fazer um antes e depois aqui do que a gente fez aqui durante a live? Olha isso aqui, ó. A gente começou... Acho que a gente tava aqui. Isso. Olha a diferença que tava. Quando a gente abriu o sketch, ele parecia finalizado, né? Mas olha a diferença que faz. Agora eu só tenho que fazer do outro lado. Mas fazer o estudozinho do concept antes de vir pra peça finalizada ajuda bastante. Tenha uma ideia do que você tá tentando desenhar antes de vir pra cá que vai ajudar. Faz quantos estudos for necessário, a verdade é essa. Exato, desenha o personagem várias e várias vezes até que ele fica do jeito que ele tem que ser. Até que a gente consegue falar, tá, é isso aqui que eu tinha na cabeça. Uhum. Sula, como você fez o rascunho ficar tão soft? O meu rascunho sempre fica marcado. Eu sou do time 100% mão leve. 100% mão leve. Deixa eu vir aqui embaixo, peraí. Irritantemente mão leve, né? Eu tenho... Repara que meu sketch ele é todo super soft. Eu fiz esse... há muito tempo atrás, eu comprei um livro, foi um dos livros que eu citei na última live, chamado John Hall Fantasy Workshop, em que ele falou que a sua mão só tá leve o suficiente quando você conseguir sentir a textura do papel através do lápis. Só que como eu usava papel de impressora, o papel quase não tinha textura, saca? Então eu fui praticando pra ver se eu conseguia essa sensação de sentir o papel através do lápis. E aí eu aprendi a ficar com a mão um pouco mais leve. Então, a minha mão é muito levinha. Isso ajuda um pouco na hora da pintura, que eu consigo fazer aquelas gradações que a gente tá comentando, sabe? Mas eu sou muito partidária
da gente fazer as coisas com mão leve, porque ele evita lesão por esforços repetitivos, né? Então é uma coisa que vale a pena a gente praticar, essa mão mais levinha, pra gente conseguir não apertar enquanto a gente estiver pintando. Que aí a gente vai conseguir pintar por muito mais tempo. Pode mexer em setting de tablet, pode mexer em laziness zoom, sabe? Mas acha um setting que é confortável pra gente não ter que ficar mexendo nisso o tempo todo e só conseguir sombrear na pressão da caneta. Inclusive, deixa eu aproveitar. Eu já mostrei isso aqui tá lá no canal do Discord, mas esse aqui é meu setting do laziness zoom, ó. É com esse aqui que eu pinto. Então Mas ele tá lá, não precisa preocupar, ele tá lá no canal do Discord. Tá pinadinho lá. Uhum. Sula, você poderia falar um pouco sobre monitores e como eles afetam a arte final, aquela famosa diferença entre ver arte no celular e no PC? Tem como Sim. deixar os dois iguais? Muito Não. obrigada. Tem como deixar os dois iguais? Não. Nem tenta. Né. Para de perder tempo com isso. Olha só. O princípio é o seguinte. Se a pessoa está usando um monitor e esse monitor distorce todas as cores para um lado, aquela pessoa está acostumada com a distorção daquele monitor. Então, sempre vai existir distorção de cor no monitor. Não tem por que você ficar tentando fazer a imagem parecer igual em todos os monitores, porque não vai acontecer. Se o monitor distorce a cor, ele distorce a cor e pronto, tá? A única coisa que eu posso alertar para vocês é o seguinte. Esses monitores gamer, esses monitores que eles vendem como super alto dinâmico contraste, eles são estourados. O que isso significa? Significa que o brilho deles está muito alto para eles parecerem que tem mais contraste. Então, quando você vai imprimir as suas imagens, elas parecem mais escuras do que deviam, porque você está compensando o tonal da sua imagem, o excesso de brilho do seu monitor. Então, se você tem um desses monitores que o brilho é super excessivo, diminui um pouco o brilho. Usa o brilho em 60%, 50%, que ele vai ajudar na hora da impressão. Mas de resto, não neure em relação a isso. Pega um monitor que você confia mais, e faz a sua imagem ficar bom nesse monitor. E o resto se resolve. Essa coisa do pegar um monitor e fazer ficar bom em um monitor é uma dica que veio de um artista da Riot. Ele é um cara chamado John Neymeister. Ele trabalhou para a Riot há muito tempo, ele trabalha para a Smite hoje em dia. E foi ele que falou que, olha, Sula, não preocupa com isso. Faz ficar bom no seu monitor principal aí e o resto se resolve. Não tem como deixar ficar igual em todos os monitores. E não tem mesmo, sabe? Então, desde que ele me falou isso, eu tô um pouco mais tranquilo em relação a isso. Porque, sim, senão a gente vai ficar doida tentando fazer ficar tudo igual. Porque não tem como, só não tem como. Pô, a gente tá falando que o monitor distorce a cor. A gente quer que o monitor distorça a cor igual? Não, não é assim que funciona. Ela tá distorcida por um motivo, né? Sula, tu pode comentar qual é o teu segundo monitor? Sim, eu tô com um Aorus 27, aqueles 144 Hz. Esse aqui é Cintiq para impressão bonitinha. Esse aqui é monitor gamer super rápido. Ele é um Aorus 27 polegadas. Eu não lembro o resto do modelo dele. Mas as cores dele são muito boas. Eu gosto bastante deles. Eu pego o modelo dele direitinho e linko para você no Discord depois da live. Não tem problema. Nós faz. Sula, como equilibrar os estudos de mestre com estudos mais estilizados? Como combinar os estilos do Sargent e do Alex Flores? Boa pergunta. Eu gostaria muito que você me mostrasse como. Acho que vai ficar massa. Olha só. Quando vocês estiverem fazendo estudo dos mestres, eu quero muito que vocês mantenham em mente que não é sobre mudar o jeito de você pintar. Não é sobre você pintar que nem os grandes mestres. É você entender a linha de decisão que eles tomaram para chegar naquele resultado. O que eles editaram na cabeça deles? Que tipo de coisa que eles suavizaram? Que tipo de coisa que eles deixaram mais visível? Se você conseguir entender isso, não como estilo,
mas como raciocínio, como uma linha de pensamento. Ele estava construindo uma estética, claro, mas ele estava tomando uma decisão. Por que a imagem deles é tão boa? Por que a imagem deles ainda segura contra as nossas fotografias 400 anos depois, saca? Então, o que a gente está tentando entender deles é a linha de raciocínio. Se a gente conseguir entender a linha de raciocínio, a gente consegue pegar e aplicar a mesma lógica em qualquer estilo depois. Então, não é sobre pegar fisicamente o estilo, não é sobre pegar fisicamente a pincelada e editar e fazer ficar igual e aplicar aquilo diretamente no nosso trabalho. É entender a lógica por trás de por que essa borda tá suave. Qual a diferença que faz fazer essa borda suave aqui e fazer ela dura ali? Por que essa diferença? Por que essa decisão foi tomada? E se você conseguir entender por que essa decisão foi tomada, você vai conseguir tomar decisões iguais no seu trabalho. Faz sentido? E essas decisões podem não ser sobre borda, pode ser sobre cor, pode ser sobre design. Elas podem ser sobre um outro milhão de coisas, que todas elas vão ter relevância. Então não é sobre copiar o estilo dos caras, não é sobre você pintar que nem eles, mas é você entender o que faz a imagem deles boa. Por que até hoje a gente usa esses caras de referência, mesmo depois que a gente tem ferramentas tão mais avançadas do que ele tinha no tempo deles? Por que as imagens dele ainda funcionam? Esses princípios, essa disciplina que eles mantiveram ao longo desse tempo é o que interessa a gente. Se a gente conseguir entender isso como uma direção de arte, se a gente conseguir entender isso como raciocínio, a gente vai conseguir trazer isso para o nosso trabalho, não importa em que estilo que a gente esteja trabalhando. Certo? Obrigado pelo sub. Sulan, como fazer fumaça sem parecer um borrão de aerógrafo? Com pincel com textura. Eu tenho um pincelzinho ali no meu set, deixa eu mostrar para vocês. Que é o pincel que eu uso para fazer nuvem. Pincel para fazer nuvem costuma ser um pincel muito bom para essas coisas. Obrigada pelo sub. Ai, meu Deus. Vocês vão me fazer ficar sem graça. Eu tenho um pincelzinho que eu uso para fazer céu, que eu gosto muito dele. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só fazer só uma basezinha aqui pra gente poder pintar as nuvens. É esse pincel aqui, tá? Ó, esse aqui. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu pinto névoa com ele também. O pincel grande, pequenos movimentos circulares, ó. Ele chama Square Blocking. Olha que massa que ele vai fazendo, ó. Aí você vai fazendo ele em camadas separadas e vai apagando onde ficou demais. Mas olha uma nuvem de fumaça. Ó. E aí, como a gente está pintando nuvem, é só continuar puxando o volume, ó. Aí eu vou deixar um pouquinho menor para fazer nuvem em si, ó. E vim aqui e começar a pintar as nossas beiradinhas. Tem uma live sobre edges, que eu fiz uma demonstração de cenário, que eu mostro isso aqui funcionando com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de atenção para esse tipo de coisa. Mas, ó, aqui. E aí agora a gente pega um overlayzinho aqui, deixa eu pegar um próprio azul aqui, e a gente faz isso aqui brilhar, ó. Ó as nuvenzinhas. Mas é esse pincel aqui que eu uso para fazer névoa normalmente. É o Square Blocking, o Square Blocking. Certo? Só não precisa fazer ficar tão denso. Bora! Onde é que eu tava? Oi. Sulan, estudo bem finalizado funciona como peça de portfólio? Estudo vai funcionar como peça de portfólio só no início, quando você estiver entrando no mercado. À medida que você for começando a pegar seus primeiros trabalhos pagos e que você for começando a finalizar seus próprios trabalhos, né? O ideal é não deixar estudo no portfólio, não. Mas no início, um estudo bem finalizado serve de portfólio, sim. Você não vê muito na galera profissional por causa disso. A gente sabe que a gente tem que tirar os estudos do portfólio. Mas eu 100% usei estudo de portfólio quando eu estava começando. E funcionou. Então, aqui estamos.
Tá faltando meus pontinhos. Peraí. Últimas 2 perguntas antes da gente terminar hoje, eu acho. Manda. Ah, não, já são 9h30 já. Oi. Exato. Como você faz quando o problema é justamente a mão leve? Eu queria fazer mais gradações bem exageradas na line, até tentei usar modificador nos brushes. Tem algum exercício para ajudar com isso? Ah, Vamos só didática, obrigada por ensinar a gente. poxa, de nada. Eu fico feliz que é útil. Olha só. Tem um exercíciozinho que eu gosto de fazer, que ele é esse aqui, ó. Isso aqui é um exercício que eu peguei do pessoal de caligrafia. Você brinca de fazer isso aqui, ó. Vai leve, volta pesado. Vai leve, volta pesado. Vai leve, volta pesado. Vai leve, volta pesado. Leve, pesado. Leve, pesado. Porque aí você aprende a usar a pressão da sua caneta inteira mesmo, sabe? É um aquecimentozinho. Ó, aqui. 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 E aí, quando você estiver vindo no pesado, pesa mesmo essa mão. Não tenha medo de pesar, não, saca? Faz um bocado. Obrigado pelo sub. Deixa eu fazer mais um, ó. Leve, né? Pesado. Leve, pesado. Leve, pesado. Leve, pesado. Leve. Vem puxando mesmo, sabe? Você vai ver que esse aqui, a gente tem um pouquinho de medo. A gente que tem mão muito leve, a gente tem medo de apertar na tablet. Parece que a tablet vai explodir. Não pode. A tablet segura. Ela é feita pra isso. Então pega esse trem e aperta. Faz o pincel bem grandão e vê se você consegue, sabe? Tipo, vem aqui e grande. Grande, ó. Grande. Não tenha medo de puxar esse lado grandão do negócio, não. Aperta esse trem. Mas aí você vai ver que vai ficar sob controle. Você não tá desenhando assim o tempo todo, ó. Mas quando você começa a fazer esse exercício, a gente perde muito o medo de apertar a caneta. Então, vai fundo. Faz uns exercíciozinhos que vocês conseguem. Ponta da caneta é só trocar, né? Tá A tudo ponta bem, da tá caneta é tudo só bem. trocar. Ela tá aí pra isso. E vocês já pagaram por ela, entende? Essa que é a treta. Tem um ditado do pessoal do tradicional que eu acho que ele é muito útil pra gente aqui agora, nesse momento. Material de arte desperdiçado é o material de arte que secou no armário. Não é o material de arte que a gente fez arte ruim. Então, vai usar as pontas dessa caneta aí. Sula, você já usou aqueles, entre aspas, bonés de monitor para a luz ambiente não atrapalhar a percepção da cor da tela? Que algumas agências de publicidade e grandes gráficas usam? Se sim, notou diferença? Então, eu nunca usei não. Eu conheço, no entanto, eu já vi monitor usar. Mas a verdade mesmo, eu vou falar com vocês o meu segredo. Eu sou 100% bicho da noite. Eu 100% consigo trabalhar com luz apagada e só luz no monitor. Não façam isso, isso é ruim pras vistas, pro zóio, tá? Mas eu 100% trabalho com tudo apagado. Então, pra mim, faz um pouco de diferença. Não faz isso de trabalhar com tudo apagado, porque sua imagem também vai ficar escura, tá? Porque você não tem outra luz pra comparar. Mas vocês estão vendo que eu tenho as luminárias ali atrás, né? Aqui, ó, as luminárias aqui atrás. Eu trabalho só com essa luz. Não tem essa luz aqui da frente. Então, eu tenho bem pouco luz ambiente. Eu gosto de trabalhar assim. Mas não faz isso, porque não pode. Ó, o zóio, cuida do zóio. Mas eu nunca usei aquela aba de monitor. Ela parece estranha, pra ser bem honesta. Mas eu entendo a finalidade. Eu nunca tive, no entanto, que trabalhar com, tipo, aquilo tem uma finalidade. Você vai trabalhar com a Coca-Cola, por exemplo. Aí, o vermelho da Coca-Cola tem que ser exatamente o vermelho da Coca-Cola. Então, você não pode pegar nenhum tipo de influência, nenhum tipo de distorção. Então, faz sentido aquele tipo de coisa, sabe? Mas eu, pessoalmente, nunca usei, não. Eu não cheguei a pegar esse nível de neura, não. Que mais? Tem mais uma? Não. Não? Foi? Uhum. Ah, gente, então... Aham. Deixa eu salvar de novo, né? Nós. Vamos fazer um antes e um depois aqui pra gente ver a diferença que faz. Olha só. De novo, é o lance do 80-20. Se eu voltar na peça toda, a gente não fez muita coisa. Ó. Mas a parte que a gente fez agora parece muito mais finalizada do que ela já estava antes. A gente mexeu nas ombreiras e em um braço. Então, a gente levou 1 hora aqui, né? 1 hora e um pouquinho.
Se a gente gastar mais 6, 8 horas só pra terminar a armadura, agora a peça vai começar a aparecer finalizada. Faz sentido? Tô vendo. Toda a galera da madrugada tá aí. High five, high five. Nós trabalhando no escuro. Eu fazia quando o pessoal fazia call, que ligava o webcam, a minha cara iluminada pelo monitor, eu parecia o Gordon do Power Ranger, né? Só a cara brilhando azul no meio dando negócio escuro, saca? Então é isso. Mas, sobre o lance da finalização, fez sentido? Fez sentido a paciência que a gente precisa ter? Vai mais devagar. Não precisa correr com isso. Não posta coisas prematuramente, tá? Vamos... É Zordon? É o Zordon, então, desculpa, faz tempo. Faz muito tempo, né? Mas, então, gente, eu acho que era isso. Espero que tenha ajudado. E bora que eu tô atrasada. Certinho? Obrigada pela ajuda, Zi. Capaz. Tu quer fazer uma raid? Quero fazer raid, vamos lá. Hoje eu tenho acesso ao teclado. Eu vi que Nidoriko tá online, mas foi a nossa última raid, então talvez seja legal o outro. Alguém Vamos quer ver, uma temos sugestões aí? Sugiram o nome, gente. Não postem o link, vocês não podem postar link. Nome, exato, por favor. Comissário Zordon. Ah! Não é Gordon mesmo, é Zordon, até é verdade. Ah, o Ergo Josh tá online. Ah, nice. Vocês querem fazer um raid em inglês? Eu acho que eu prefiro... faz tempo que a gente não vai lá falar com a Guirriga, mas eu prefiro pegar o pessoal em português, né? Vamos lá, Guirriga, então? Pera aí que tem um gato em cima do teclado. Tem a Lia Filgueiras, que uma pessoa comentou. Porque a gente já fez tantas raids na verdade, Guia. né? Pra Guirriga. Cadê? Como é que é? Lia. Deixa eu ver se ela tá online. Deixa eu pegar aqui. Tá, Tá? Achou? Eu botei aqui. Isso, obrigado. Tá fazendo Marte tradicional. Ah, nice. Vamos lá visitar a Lia, vamos. Gente, beleza. Então, muito obrigado. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchauzinho, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.